O quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização, produtos desenvolvidos para atender às necessidades de limpeza e sanitização da indústria. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. O Direto ao Ponto também para Colégio Madre Bárbara, da educação infantil ao ensino médio para a vida, tradição que abraça o amanhã. Matrículas abertas. Acesse redeicm.org.br. Diretor da Fundação Napoleon Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, a sabedoria empresarial inspirada no famoso julgamento de Salomão. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Ricardo, bom dia, Rita, bom dia, Bruno, bom dia, queridos ouvintes. O julgamento de Salomão é uma reflexão bem conhecida, não somente no mundo corporativo, mas também é um fato que está na Bíblia, no Antigo Testamento, e que fala de duas mães que tiveram filhos na mesma situação, moravam na mesma casa, e uma das crianças acabou falecendo, e a criança que sobreviveu acabou sendo reclamada pelas duas mães. As duas mães diziam que quem tinha sobrevivido era seu filho. E eles, logicamente, entraram em conflito, e o conflito não foi resolvido dentro da sua própria casa. O tempo foi passando e chegou até o rei Salomão a situação daquela criança que estava sendo questionada, que estava sendo querida por duas mães. Mas qual é a verdadeira mãe? Ele pensou, né? Como eu faço para descobrir para desvendar qual é a verdadeira mãe? E ele, num ato de sabedoria, sugeriu então que as mães partissem a criança no meio e que cada uma ficasse com a metade. De imediato, a verdadeira mãe, para salvar a vida do seu filho, disse, olha, então se for para tomar essa decisão, deixa a criança com a outra mãe, né? Então a verdadeira mãe é a mãe mentirosa, no caso, né? E essa história revelou então para Salomão que a verdadeira mãe era aquela que estava abrindo mão da guarda do seu filho para manter a vida do seu filho, o que é um ato muito nobre. E essa história ela é muito utilizada como um ato de sabedoria de Salomão. E trazendo para o contexto atual, para um momento mais contemporâneo, mais presente, nós podemos refletir bastante a respeito dessa decisão de Salomão, que a primeira delas é que ele foi sábio ao fazer uma gestão de conflito, algo que está tão na moda hoje dentro das empresas. Os conflitos, quando existem pessoas envolvidas nos processos, haverão conflitos, é inevitável o conflito no mundo atual. Agora, as empresas têm fomentado o conflito dentro das suas paredes para gerar oportunidades de melhoria. Então, saber fazer uma boa gestão de conflito exige sabedoria e uma visão de contexto. O segundo aspecto importante de tirar desse julgamento de Salomão é a reputação que ele construiu, porque foi levado até ele uma situação de conflito. Ele teve responsabilidade sobre a vida daquela criança e ele, lógico que ele estava mais preocupado com a continuidade, com a vida da criança e não com a morte, como num primeiro momento parecesse ser. Ele queria desvendar algo mais profundo, que quem era a verdadeira mãe, não apenas a manter a vida da criança. Ele queria saber quem teria condições de efetivamente cuidar daquela criança. Um outro aspecto é a cooperação. Ele não dividiu a situação, ele muito pelo contrário, ele tinha um objetivo por trás, depois daquela tomada de decisão importante. A cultura de disseminar a sabedoria dentro das nossas organizações para conseguir compreender o cenário total, são algumas reflexões importantes desse julgamento de Salomão que nós podemos trazer para a vida empresarial, para a nossa performance atual. Nós sabemos que analisar os fatos fora do contexto pode comprometer a análise fidedigna e fiel dos fatos. Nós precisamos sempre compreender que o contexto diz mais sobre as coisas do que apenas o relato dos fatos, né? O contexto é mais importante do que o fato em si, do que o fato isolado. E isso é muito profundo. Compreender os fatos dentro do contexto talvez seja uma grande fonte de inspiração, buscando o rei Salomão, esse ícone, né?
Embora tenha, né, chegou a ele a solução dessa demanda, ele acabou fazendo que a própria demanda resolvesse, né? Exatamente. Ele só deu ali por isso que foi um comando e aí se resolveu. E talvez seja por isso que tenha tido tamanha repercussão. É uma história mitológica, né? Da mitologia grega, essa história também desse processo decisório, né? Mas que com certeza absoluta o grande segredo estava no contexto e não apenas no fato. Imagina partir uma criança no meio, né? Não era essa a melhor decisão, logicamente, mas a consequência daquela exposição dele, sim, né? Então ele conseguiu revelar a verdade através do ímpeto, né? Da teoria do ímpeto, do instinto materno, né? Quem é a verdadeira mãe? Como eu faço para descobrir a verdadeira mãe? Provocando o instinto materno. Então, talvez essa tenha sido a grande sabedoria de Salomão. Né? Porque dividir uma criança ao meio não tem como. Claro que em outras circunstâncias, se for um objeto, se for uma divisão de terra, sei lá, qualquer outra coisa, até é possível. Agora, com o ser humano não tem. Aí vale essa questão, né? Exatamente. Ser humano, e é justamente por essa proposta, né, Ricardo, que ele... foi a decisão mais rápida que ele encontrou, mas o objetivo não era aquela decisão. O objetivo era o que vinha por trás da decisão, que é a compreensão do contexto que nós acabamos de falar, né? Tá certo. Muito obrigada, Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul. Participa conosco sempre às quintas-feiras no Direto ao Ponto. Obrigado, prazer todo meu. Um abraço. Ele fala em nome de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção, suprindo as necessidades de diversos segmentos. Nossa missão é cuidar de pessoas e do meio ambiente. Saiba mais em heineken.com.br ou acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Heineken Tecnologia em Higienização, com fábrica instalada na cidade de Teutônia. E Colégio Madre Bárbara, aprendemos que tradição e evolução podem caminhar de mãos dadas. É por isso que nossos alunos são preparados com valores sólidos, mas também com o que há de mais inovador no ensino. Plataformas gamificadas, programa bilíngue, atividades extracurriculares e desenvolvimento socioemocional. Da educação infantil ao ensino médio para a vida, Rede ICM, tradição que abraça o amanhã. Matrículas abertas. Acesse matricula.redeicm.org.br.